Olha, queridos, quando recebi o convite para falar, me senti muito honrado, mas também muito peso da responsabilidade. Por 3 razões, pelo menos. Primeiro, porque eu gosto de família. Um dos focos do meu ministério é família. Minha igreja é toda montada em família. E não tem como fugir disso. Segundo, porque há muitos anos eu me tornei terapeuta de família. Quando comecei a pastorear, senti a carência, né, de lidar com os dramas humanos. E nesses dramas, o útero sempre está na família. Então a minha linguagem é mais terapêutica. Eu não sou um pastor de levantar auditório. Geralmente eu faço chorar mais do que rir. Que eu gosto de fazer pensar. E falo por experiência. Falo assim com base bíblica. E também com muita humildade. Porque tudo quem nos ensina é o Senhor pelo seu Espírito Santo. Então aqui tudo vai ser colocado como experiências de um pastor. Eu tenho 69 anos de idade, e dos quais, vocês já ouviram, 47 como pastor. 18 anos tive meu consultório particular. Deus abençoou muito, ele cresceu muito, mas eu tive que escolher 2 caminhos, ou a igreja ou o consultório, e eu preferi o ministério, e faço do ministério uma veia mais terapêutica. Isso só para entender algumas linguagens minhas, nada mais. Mas aqui tem gente muito, muito melhor do que eu. E se eu estou aqui é porque Deus está honrando, porque vocês me honraram. Mas quero também honrar os que sabem mais do que eu e que me ajudam também a ser pastor. Eu queria começar orando. Queria que todo mundo ficasse em pé nesse instante, por favor. Começar, não culto, a minha pregação. Você já tem orado muito. Uma igreja super linda, animada, alegre, quente, caliente, fervorosa, pastores dançantes. É uma coisa boa de se ver demais, né? Então eu vou pedir que você baixe a sua cabeça, feche os olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa noite aqui em Campo Grande, por essa histórica, querida, admirada PIB de Campo Grande, pela vida do atual pastor Gilson, Deus, a gente clama pela saúde dele, com sua esposa, pela equipe que aqui serve a ele, a igreja, e em especial a equipe da família. Pai, obrigado pelos que prepararam essa conferência, pelos bastidores, pelas reuniões, pelas orações, pelo esforço financeiro para que tudo dê certo, nos trazer de João Pessoa para cá. Ó Deus, obrigado pela mídia, pelo som, pela recepção tão linda que nós tivemos, pelas equipes que estão, Deus, por trás, a gente nem imagina. Tanta gente envolvida para que sejam dias de bênçãos. Agora, Pai, mais obrigado mesmo pelas famílias que estão aqui, Senhor, pelos casais também, para que Teu Espírito possa fluir desse púlpito e penetrar nossos lares, nossos cômodos, nossos porões, cada pedaço da nossa família e também do nosso coração. Eu abençoo os filhos, os pais, os namorados, os noivos, os viúvos, solteiros, separados que tiverem, Senhor. Todos somos família. Aqui é a Tua família, aqui é a Tua casa, aqui é a PIB de Campo Grande, Senhor, lugar da Tua morada. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer uma coisa diferente. Olha, eu sou batista, mas sou batista meio fora da curva. Mas vocês são um pouquinho pior do que eu, já percebi. Vou pedir que todo mundo aqui levante as mãos agora e vamos saudar nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, por essa noite, por essa conferência, pela equipe da conferência, por todos. Vamos aplaudir de verdade nosso Senhor. Glória a Deus. Mais bonito ainda. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos. Certa vez eu fui pregar no Rio de Janeiro, na igreja batista, eu não vou dizer o nome para não ser deselegante, muito grande. E quando cheguei na igreja, fui orientado pelo diácono que me recepcionou, que a igreja era mais formal, que eu evitasse assim, qualquer tipo de manifestação mais espontânea. Eu perguntei, a não ser forçado, o que não é espontâneo?
Aí então, dar glória na igreja, bater palmas, pedir palmas. Eu fiquei constrangido, mas calado, não é? Comecei a pensar como terapeuta, por que um pedido desses? A conferência era de quinta a domingo. Jovem, adolescente, ir para a igreja. Na quarta-feira, cheguei no Rio, li a programação, ele me convidou para ir ao Maracanã assistir o Flamengo jogar. Perguntou meu time, eu disse, sou flamenguista, o Nordeste é flamenguista. Eu sei que alguns gostaram, outros não, mas tenha calma, a vida é assim mesmo. Então era Flamengo e Cruzeiro de Minas. E ele era um dos membros da diretoria do Flamengo, fomos para um lugar especial, uma cabine especial. Ele, durante todo o jogo, esqueceu que estava lá, em pé, vibrando, torcendo, pulando. E quando o Flamengo fez um gol, ele virou um menino de 15 anos de idade. Gritou, pulou, dançou, levantou as mãos. Quando acabou o jogo, ele disse assim, o que é que você achou, Estevão? Eu disse, achei tudo ótimo, meu time ganhou, só achei uma coisa estranha. Ele disse, o quê? Eu disse, porque o Maracanã merece mais suas emoções do que a sua igreja. Ele olhou assim para mim espantado. Eu disse, porque você, na igreja, se priva de pular, de brincar, levantar as mãos, e o Flamengo merece toda a sua espontaneidade. Eu disse, eu acho que Jesus é mais que Flamengo. E ele baixou a cabeça. E então ele entendeu que igreja não é lugar de reprimir, é lugar de liberar emoções sadias para Deus. A gente brincar, cantar, ser alegres, isso só mostra o quanto a gente ama o Senhor. Porque sentimento que não se expressa é sentimento reprimido, mal vivido ou mal compreendido. Então vocês estão de parabéns, o louvor estava lindo, o grupo de coreografia, todo mundo lindo demais. Mas vamos lá. Famílias debaixo da rocha. Deixa eu colocar aqui, isso, para a gente controlar. Achei super interessante o tema e, claro, eu tinha que escolher uma divisa geral para as minhas ministrações, que eu vou só abordando estudo. Eu fiz 3 estudos em cima desse texto. Vamos ler o texto, então? Vou pedir que os homens leiam o versículo 24 e as mulheres leiam o último 25. Vamos lá, rapaziada, 1, 2, 3. Não. O mais bonito, o tema ficou calado, nem abriu a boca. 1, 2, 3. Versículo seguinte, por favor. As mulheres. Amém. Nessa introdução, a gente percebe que esses 2 versículos trazem uma riqueza a gente pensar. Primeira ideia de fundamentos. Há o que se construir, mas aonde se edificar. Segundo, a ideia de sensatez, que se contrapõe à imprudência ou insensatez. Nessa abertura eu quero falar um pouco para família em geral, casais, e ao longo a gente vai mergulhando na família como um todo. Eu conversei hoje com os colegas da mesa, que uma das coisas que eu mais gostei na vida foi de estudar sociologia. Teologia é minha paixão. Minha paixão. É claro que sou pastor e amo teologia. E estudo a fundo. A psicologia foi minha necessidade de conhecer pessoas, conhecer gente, para lidar com almas humanas. E a sociologia me ajudou a pensar o mundo, ter outra cosmovisão do mundo.
No mundo de hoje, a questão de fundamento é uma precariedade. Namoros fúteis, até às vezes desnecessários, relações pueris, superficiais, às vezes até uma relação com Deus desprovida de profundidade, de intimidade. Mas tudo isso está nessa ausência de fundamentos da vida. Se eu quero construir o quê? Mas aonde construir? E junto com isso também a falta de pensar, a insensatez. Casar por casar, namorar por namorar, fazer por fazer, ou lidar com a família de forma inconsequente, irresponsável, sem saber que está lidando com aquilo que Deus chama de sua prioridade. Então olha aqui para mim. Eu quero pensar sobre os fundamentos bíblicos da família. Por quê? Porque para mim família é prioridade. Para todo mundo é prioridade. É uma insensatez não pensar assim. Que nós somos todos formados no útero da família. Todos. Quem somos, o que somos, como pensamos, como reagimos, como vamos lidar com o futuro, com esperança, tem sua origem nas entranhas da família. Aqui deve ter muitos bons psicólogos. Eu sei que tem psicanalistas também. E sabe que quando a gente lida com o drama humano, a gente vai lidar com a família dessa pessoa. Sua história de vida. De maneira tão grave que isso é inimaginável. Se vocês terem uma ideia, eu me lembro de um caso que envolveu uma missionária americana de João Pessoa, claro que vou me furtar a dizer detalhes, que eu fiz o casamento. Ela americana com um brasileiro da minha igreja. Linda menina, um casal muito bonito, classe média alta. De repente, um mês pós-casamento, ela entra no meu gabinete, bate na porta. Antes que eu me levante, ele joga da porta para mim a aliança. Ele joga. Diz, pastor, eu vim lhe entregar essa porcaria. Jogou a aliança. E foi embora. Aquilo me chocou, esperei um tempo, fui estar com ele. Um mês de casados, poucos dias mais, ele não conseguia tocar na esposa. No máximo beijá-la. Não fizeram amor, embora namoraram 2 anos. Como crentes, foram santificando a relação. Ele disse, eu sou homem, sou jovem, tenho hormônios, tenho sonhos. Não quero uma mulher que não deixe que eu chegue perto dela. Em respeito ao Senhor, eu vou entregar isso aí. Foi embora. É claro que eu teria que conversar com ela. No processo de terapia, por trás tem uma história. Abuso sexual. Abuso dramático. Abuso quase que criminoso. Aliás, criminoso. Então uma garota vive uma coisa, esconde uma gaveta qualquer que o mecanismo da mente vai criando para um dia aparecer na vida. Então todo mundo aqui, sem exceção, todos temos nossas histórias de vida marcadas por nossas famílias. Todos. Quer queiramos, quer não, quer aceitemos, quer não, quer entendamos ou não, temos. Quando eu casei com Neide, ela ainda é hiper carinhosa. Hiper carinhosa. Eu até achava estranha, que ela não tinha aquele ímpeto da adolescente sensualizada. Era alegre, carinhosa, afetuosa, tudo. Fui descobrir quando ela morava em Natal. Assim a relação dela com o pai e do pai com ela. Então ela não me encontrou buscando um homem que lhe desse carinho. Ela tinha em casa. Ela me encontrou um homem que desse um carinho diferente, porque ela era mulher. Qualquer coisa que eu fosse, se eu fosse um ser frio, bruto, seco, áspero, ia bater em choque com o jeito dela entender a família. O colo do pai, ela tinha antes do meu colo. E assim somos todos nós. Porque a gente não prioriza o que Deus prioriza. Família é prioridade para Deus.
Se a gente entender isso, a gente tem que viver dentro do Espírito do Senhor. Aquilo que Deus prioriza, nós precisamos priorizar. A sociedade trata com desdém, com um acidente de percurso. Casa separa, faz, desfaz, vê se que vai dar, vamos arriscar. E já vem isso no namoro. E na concepção sexual da vida, mas para Deus não. Vejam que a primeira criação de Deus, de forma coletiva, depois da natureza, foi a família. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se unir a uma mulher, que será sua esposa. Ambos vão fazer uma unidade, uma só carne. E aqui a só carne não tem nada a ver, de forma específica, com sexualidade. Tem com a unidade, com o conjunto. Com assumir uma nova etapa. Mas veja bem vocês que Deus priorizou isso. Então, quando a gente não é casado, nossa prioridade é pai e mãe. Homem ou mulher. Nossa prioridade é a nossa primeira casa. Casou, a coisa inverte. Não para abandonar pai e mãe, mas deixar aqui quer dizer, literalmente, afastar-se de. Para viver um novo tempo de priorização da vida. Então, a família começa com o casamento, estou só lembrando, vocês sabem, de uma união entre um homem e uma mulher. E se a família começa aqui, o casamento, digamos, é literalmente a semente, o sêmen que gera o nascer família. Sempre um homem e uma mulher. E a gente não pode ter medo de dizer essas coisas hoje. Então a família foi a primeira ideia que Deus teve de forma coletiva na criação. Deus pluralizou os ideais de tudo que Ele criou através da família. Para dar ao homem criado, a pessoa humana criada, um projeto especial de vida. Crescer, relacionar-se, amadurecer e multiplicar-se. Veja que fantástico isso. Se você pensar assim, você se mergulha assim, onde eu estou nisso? Para que casei? Porque sou esposo, porque sou mulher, porque gerei filhos. Para viver de Deus um propósito na criação. Isso tem que ampliar-se de forma saudável, intencional. O homem no casamento gera na gente o crescimento, gera relacionamento, gera maturidade para depois gerar também multiplicações. Hoje eu e Neide não somos mais eu e Neide, éramos uma só carne. Hoje temos filhos e netos. E vocês também. Disse Deus, não é? Literalmente, não é bom que o homem esteja só. Olha como Deus começou. Vou lhe fazer uma companheira. Ela precisa ser idônea. Criou então Deus o homem e a mulher, e diz, a sua imagem os criou, e criou homem e mulher os criou. Deus foi intencional. Criou os céus, criou toda a natureza, criou a fauna, criou a flora, criou os animais, e agora criou o homem, e já o criou intencionalmente, homem e mulher, para gerarem família. Então, eu gostaria muito que vocês lessem comigo esse pensamento, para a gente prosseguir antes de mergulhar na profundidade. Leiam comigo esse pensamento todo, juntos. Veja isso. Pode aplaudir isso aí do Senhor, que isso é verdade. Pode haver uma dupla morando juntos, mas não é um casal. Casal, à luz da Bíblia, é homem e mulher. Que é uma semente que mantém essa unidade, essa relação. Por isso que biologicamente, psicologicamente, somos diferentes. Qualquer ideia de família que quebra esse ideal de Deus é uma ideia distorcida. A gente tem que lutar contra isso. Mesmo que venha de certo mundo evangélico mais, digamos, mais progressista, digamos assim, mas não pode mais liberal. E a união entre o homem e a mulher, que forma esse casamento. Agora, quais são então os grandes desafios do casamento? Eu vou dizer para todo mundo, aqui envolve também os solteiros que estão aqui e em breve vão passar por isso. Primeiro, o casamento é um desafio.
Somos 47 anos casados. E eu garanto, sem duvidar, todo mundo aqui que é casado enfrenta desafios diários para manter o seu casamento. Nem que seja para pagar a conta do condomínio, mas é um desafio. Para pagar os mínimos custos é um desafio. Ninguém escapa disso até o final. E quando chegar ao final, vai entender que eu disse a verdade. Primeiro, ele une pessoas diferentes. Essa beleza primeiro do casamento e da família, pessoas diferentes. Se entendemos isso, isso é fantástico no casamento. Ele não precisa ser igual a mim, nem eu tenho que ser igual a ela. Não existe esse conceito de cara a metade, isso é uma infantilidade, um romantismo já desconstruído no mundo contemporâneo. Nós somos inteiros, que casamos pessoas inteiras, só que somos diferentes. Não é? A gente se completa, não quer dizer um faz o que o outro não tem. Aqui a convivência é que dá a ideia de completude. Se vocês conhecerem o quanto eu e ele somos diferentes, vocês vão dizer, Deus, como é que estão juntos há 47 anos? Em tudo. Só temos num comum de igual. Nosso Deus, nossa fé e a nossa igreja. O resto é tudo diferente. Tudo diferente. Todo mundo, eu sou homem, ela é mulher, a diferença aqui é muito grande. Ela formou em nutrição. Então, tudo igual de comer, ela proíbe que eu coma. Tudo. Então, desde que ela colocou o grau em nutrição, eu sofro até hoje. No bom sentido da palavra. Porque, por exemplo, eu não vou mentir para vocês. Eu amo a coca geladinha. Ela diz que é o diabo engarrafado. Eu não compro. Lá em casa não entra. Não entra. Lá em casa não tem nem... Mas então suco de alguma coisa, é o diabo encaixotado. Então lá em casa suco, nem pensar, é tudo fruta. Se eu quiser, tem que ser uma fugidinha na esquina. Então quando ela viaja, eu digo, Senhor, graças a Deus, vou passar os 2 dias um pouquinho mais livre. E outra, é claro que eu brinco assim, tudo é saudável, mas diferente. Eu gosto de música. Eu sou um cara de música, eu sou mais, sei lá, mais tradicional. Eu gosto de música romântica, de música mais, sei lá. E até a música evangélica. E ela, música é outro estilo. Eu gosto de música pentecostal. Eu sou um pastor batista. Eu sou batista lá em casa, a gente amanhece o dia ouvindo Cassiane. E no som alto. Se mandar baixar, ela aumenta um pouquinho. E assim vai tudo na vida. Eu sou altamente calado na minha, ela é totalmente comunicativa. E é nisso que é maravilhoso. Então ela não tem que ser igual a mim. Não me falta que ela me complete, nem eu tenho que ser igual a ela. Mas somos crescendo na diferença. E isso é a riqueza que Deus fez. Homem e mulher os criou. Segundo, são pessoas pecadoras. Isso é o espaço para a oração, quebrantamento, o perdão do casamento. Não há perdão sem ideia de pecado. Toda pessoa que não perdoa, ela se sente perfeita. Ou não percebe que erra. Então, no casamento, a gente gera filhos no pecado. Cada filho que a gente gera é um pecador a mais no mundo. Um dia vai ter que conhecer Jesus. Então a gente vai se pensando, refletindo, orando, pedindo a Deus perdão. Mas sem a ideia de que somos pecadores, nós passamos a ser manipuladores do outro. Controladores. E a partir de nossa posição de julgadores. Não pode ser assim. Então, essa percepção é que gera no casamento a carência total de Deus o tempo todo. Famílias debaixo da rocha, ou em cima da rocha. Sem Jesus, estamos perdidos. Porque somos pecadores, embora ainda casados evangélicos. Une pessoas imperfeitas. Eu fui criado de um jeito errado de ser. Meu pai não tem culpa, meus pais. Eu fui criado para ser machista. Meu pai era delegado de polícia. Então, o homem não chora, homem não se dobra, homem é homem, não pede perdão. Você imagina um negócio, eu fui criado para ser assim. Casado com uma mulher chorona, carinhosa e altamente assim, espontânea. Então eu olhei para mim, tinha 1000 defeitos da minha forma de ser criado, de concepção de vida. Então a mulher tem que ser como eu queria que fosse. Durante anos, anos e anos, nele sofreu com meus impulsos neuróticos de perfeição, de limpeza e de, sabe, quase perfeição mesmo. Estética. Então, tem que ser como eu queria a casa, o banheiro, a decoração,
a higiene, comida. Se não fosse como eu queria, tinha problemas. Até eu entender-me, já me formando em psicologia, que eu adoecia a minha mulher e o meu casamento e a mim mesmo. Aliás, que eu era doente. E contagiava casamento, contaminava com as minhas doenças. Até eu ouvir de alguém, você não é perfeito. Você está jogando para outra, sua esposa, um problema que ela não tem que ter. Porque isso, você assim, não tem necessidade disso. E eu passei experiências muito dramáticas para entender essas coisas na vida. Dramáticas. Eu acho que a maioria dos homens e mulheres também passam por isso. Casamento é feito de pessoas que têm histórias de vida diferentes. Nossas histórias são diferentes um do outro. Quando você quer respeitar uma pessoa, respeita a sua história. Então, imagine que chega aqui um pastor de fora, imagine só, que não conhece essa história dessa igreja, e que às vezes alguma coisa bate e não concorda, até um membro. Você respeita a história do Gilson Brender aqui, história bonita, o que existe hoje faz parte da história dele, você tem que respeitar essa história. Cada pessoa tem sua história. Quando eu casei com minha mulher, ela levou para a lua de mel, boneca. Como é o nome daquela boneca, Neide? Suzy. Coisa ridícula. Você imagina, eu, pastor recém-formado, cheio de sonhos, minha cabeça era exegese, teologia, igreja, irmã, minha mulher brincando de boneca. Eu olhei assim, que coisa estranha é essa, meu Deus? Até entender a relação afetiva que havia entre ela, o coração dela, essas coisas. E aos poucos se readaptando, não é? E veja bem, também pessoas, que mais importante, com um propósito de vida diferente. Então eu não posso querer que o meu cônjuge seja o que eu sou, em termos de projeto de vida. Eu oro para que Deus traga esse projeto junto com o meu, e o meu com o dela, para juntos a gente produzir para Deus. Nem todo pastor, mulher é pastora. Nem todo médico é mulher médica, se for, mas cada um tem seu projeto de vida, não é? E nesse projeto a gente descobre, investe e vai criando. Ok, gente? Deu para entender? Não? Está indo bem? Não? Então vamos discutir agora um segundo ponto. Não existe família ideal, com perfeição. O que existe é uma idealização da família, que gera com o tempo, pode gerar com o tempo, frustrações, ilusões, desencantos, e até o diabo sussurra separação. Nessa expressão bem diabólica, nós somos de gênios incompatíveis. Não. Lembra a história de Raquel e Lia? Jacó idealizou a mulher, que era Raquel. Acordou com Lia do seu lado. Numa metáfora bíblica, não é? Lia era tudo que ele não queria numa mulher. Raquel, tudo que ele sonhava. Mas para conviver com o ideal, ele teve que lidar um pouquinho com as frustrações. Então, assim, nossa vida, se a gente quer uma pessoa ideal, como se eu sou imperfeito? Então, as idealizações, elas nos levam a ter expectativas diferentes. Por isso que muita gente casa e diz assim, eu não sabia que você era assim. Eu não conhecia você quando eu namorava. Não sabia que você era desse jeito. Isso é uma expressão de que eu tinha expectativas erradas ao seu respeito, que eu idealizei uma pessoa que não existia, a não ser na minha cabeça romântica ou imatura ainda. Então eu trabalho muito com casamento. Antes de casar, gosto de investir, e às vezes até nem caso. Todo mundo na minha igreja sabe que nem todo casal que me procura, eu vou fazer o casamento. Tem reuniões, tem preparos, e às vezes eu digo assim para ele, literalmente, ou você muda de ideia, ou não vai dar certo. Eu digo para ela, vocês não estão casando com o real, com idealizações. Se você insistir, eu não faço casamento, porque depois não quero estar fora desse álbum, vai durar pouco tempo. Então essas coisas são importantes na nossa vida, na vida conjugal. Por que o casamento é prioridade? Eu disse no início, vamos pensar agora, porque esse princípio vai implicar em tudo. Porque antes do casamento, como eu disse, tudo na nossa vida era relação com os pais. Agora muda. Isso chama-se cortar o cordão umbilical. Cortar elos de dependência afetiva desnecessárias. Geram imaturidades. Na igreja é sempre assim, todo casal, toda pessoa na igreja
que me é mais assim complicado de lidar, eu não lido nunca com uma pessoa da igreja. Eu sei que é histórias pré-igreja, geralmente histórias familiares. Então, ou eu entendo que eu vou deixar, meus pais morreram, nunca souberam que eu tive uma discussão com Neide. Nunca souberam. Nunca deixei que soubessem. Porque quando eu casei, eu assumi que agora é outra história, que ele não tinha mais direito de interferir em nossa intimidade, ao ponto de nos separar as coisas. Você vai ser minha prioridade. Eu vou ser sua prioridade. Por que vou dividir isso com meus pais? No sentido de fazer eles sofrer ou interferir desnecessariamente. A única pessoa no casamento que deve continuar sendo nossa prioridade é Deus. Por quê? Porque nossa relação com Deus é prioridade máxima, absoluta. Então, foi Deus que me deu você, foi Deus que lhe deu você para mim, me deu você para... Deus nos deu um para o outro. E Deus é ciumento no sentido não neurótico, no sentido de exclusividade. E quando na família alguém, alguma coisa ocupa o lugar de Deus, já começa uma distorção e Deus não está feliz. Olha o que ele disse em Êxodo 34, 24. Não adorarás a nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama o zeloso, é um Deus zeloso. Eu sou o Senhor que se chama o zeloso. Ele é um Deus zeloso. Agora, vamos entrar aqui um pouquinho na parte mais dura. O que significa priorizar no casamento? Significa sacrificar. Um dos pontos do mundo contemporâneo, eu volto àquela minha análise, é que a gente não quer pagar preço por nada. A nossa cultura de comércio é esperar promoções. Quanto mais barato, melhor. Se eu posso comprar mais barato. Eu não quero pagar o sacrifício de ter uma coisa boa a um preço justo, pelo menos. A cultura da individualidade. Eu sou eu. Que pastor manda na minha vida? Eu me lembro que eu falava, todo sábado no culto da minha juventude, todo sábado, e é muito jovem na igreja. Quando tem pouco, você tem 400 jovens. E eu me lembro que eu falava sobre sexualidade pré-nupcial, e dizia um rapazinho de 16 anos, a namorada, eu não penso assim. Pastor, está errado. E acaba o culto, vão lanchar e vão dizer, a gente não pensa assim. E eu termino o que é para mim certo, errado, pecado não. Então a gente vai para a vida assim. Os pais dizem aos filhos, filho, tenha cuidado. Pai, eu não penso assim. Não dou a bênção a você, eu não penso assim, pai. Deus vai abençoar. Quebrando princípios. Então, na vida isso é sério. Porque a nossa cultura tirou da gente a ideia de sacrifício. Sacrifício. Eu venho para o culto, tem que ser como eu gosto, no tempo que eu gosto, do jeito que eu gosto, senão eu não volto. Eu não canto essa música. Eu não gosto desse negócio. Isso para mim é um martírio. Então, quando você casa, essa ideia tem que estar dentro de você. Prioridade tem a ver com aquilo que eu sacrifico em função dela. Aqui não é sacrifício de sofrimento desnecessário neurótico, não. É aquilo que eu abro mão por sua causa. Essa é a ideia. Se o casamento é importante, com prioridade, o que é que eu vou abrir mão? Há uma pergunta muito séria. O que é que você está disposto a fazer por mim e eu por você? Não fosse assim, como eu estaria bem com ele hoje e ela bem comigo? A gente passa a vida abrindo mão das coisas irrelevantes para o que é mais relevante. Eu coloquei apenas três coisas mais importantes que a gente precisa sacrificar na família. Vamos pensar juntos. Primeiro, a nossa vontade. A gente luta com Deus, imagine com o próximo. O que é que você está disposta a abrir mão para mim e eu por você? Primeira coisa é essa. Família tem para ser lugar de paz, lugar saudável, de vida, de alegria. Um jardim regado, como diz Isaías 58, precisa entender isso. Você não pode casar com essa ideia e viver em família. Eu sou assim, ninguém me muda, ou você me quer assim ou pronto. Não. Todo dia me pergunto. Essa semana passada, minha mulher estava no Rio de Janeiro, numa conferência para mulheres. Chegou na segunda-feira. Nós temos nossa vida em família, nós temos nossa igreja tem 8 cultos no domingo, eu prego 4 cultos.
o convite dessa igreja de vocês foi tão honroso para nós dois. Então, quer dizer, abrir mão para me acompanhar, não vou sozinho. O descanso, o tempo, coisas. Então, vamos juntos. Todo dia, na família, a gente abre mão de alguma coisa para o outro. Para gerar paz, gerar consenso, gerar saúde. Escute sem querer ferir ninguém. Pessoas intransigentes, indomáveis, pessoas que se colocam em postura assim, de não negociar sequer à vontade como sacrifício, não são felizes no casamento e fazem a família sofrer. Porque elas impõem algo, como veneno para a alma do outro. Recebem em troco tristeza, choro, às vezes até uma certa desatenção. Segundo tempo. Esse conceito, não estou falando assunto por falar. Se é importante para você, se eu sou importante para você, eu mereço o melhor para você. Isso é como nossa igreja. Ah, pastor Estevão, amo a minha igreja, PIB de Campo Grande. E por que falta tanto? Por que não vem? No sentido mais genérico. Eu amo pequenos grupos, então por que nunca mais foi? Eu amo coral, então por que não vem ensaiar? Eu amo isso, então, se você me é importante, que tempo eu tenho no seu coração? O que sobra? A pressa. Que tempo você tem para seu filho, pai? Por favor. Então eu me lembro na minha igreja de um pai diácono. Desse pai diácono, neurologicamente construído no mundo, onde o filho não é prioridade nenhuma, a não ser pagar conta e pagar um bom colégio. Então esse filho foi preso, meu diácono. O filho foi preso. Entrou no mundo das drogas e assaltou João Pessoa de madrugada. O pai me acorda. Pastor fulano está preso, me ajude. Eu fui buscá-lo, escute isso, e fomos a uma delegacia. Na delegacia, de madrugada, eu conversei com o delegado, me conhecia, levei o filho para a minha casa. Dormi na minha casa. Disse, você vai ficar com seu filho um dia inteiro, ó pai, antes de trazê-lo de volta. Aí eu perguntei ao pai, quando fomos devolver ao delegado, que o delegado fez um acordo comigo, eu disse ao pai, você passou 24 horas com seu filho. Quanto tempo passou sem fazer isso? Porque foi preso? E talvez tivesse ficado mais. Ele nunca teria sido preso. Por que eu digo isso? Porque o fato de tempo gera carências. E toda pessoa carente é uma pessoa vulnerável. Então, às vezes, um amigo substitui o pai ausente. O colo de um tio substitui o colo do pai. Às vezes, uma amiga substitui a mãe ausente. Às vezes, a casa de uma amiga é melhor que a casa da mãe. Às vezes, essa influência é devastadora. Porque eu começo a me expor a quem me dá tempo. Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. E eu converso com alguém que eu nunca falei com meu esposo, nem com minha esposa, nem com meus pais. Se você pega um filme da minha igreja, e ele sabe disso, dominicalmente, há uma fila. Gente, acaba o culto, eu fico assim de joelhos, olha, exatamente assim. Uma fila de criança, adolescente para falar comigo. 12, 13, 16 anos. Me beijam, me abraçam. Porque eu sou o pai que eles não têm. Mas eu não sou o pai deles. Eu tenho que suprir um tempo de abraço que eles não têm em casa. Então a pergunta é possível ter família saudável só tendo Bíblia em casa, na mesa? É importantíssimo? É a palavra, é a rocha que é Jesus. Mas sacrifique um pouco do seu tempo para estar junto com o seu cônjuge, com seus filhos. Nessa lógica, se eu lhe sou importante, que tempo você tem para mim? Quando eu saio com meu filho André, tem 44 anos, eu abro o jogo, com todo mundo, com ele também, ela sabe disso. Pai, vamos lá, vamos, desliga o celular. Se começar comigo com o celular, não fale comigo, ou não me chame mais. Segundos que podem ser eternos, ou ausências que eternizam frustrações, numa pequena conversa. Então me responda, que tempo você sacrifica da sua casa para a sua família? Responda isso agora em nome de Jesus, não fuja. Você marido, o abraço da sua esposa,
o carinho, a atenção. Quem faz isso? Quem sai para jantar, para lanchar, para conversar, porque você não consegue fazer. Vá você. Vão vocês, papai paga. Eu lhe pago. Você não tem ideia do quanto isso é perigoso para o futuro afetivo da pessoa. E terceiro, sacrificar a si mesmo. Talvez seja o mais difícil. Superar a acomodação, gastar energia e ter atitudes proativas. Porque todo dia a gente briga. Isso é como a nossa vida com Deus. Todo dia nosso eu briga com a cruz de Cristo. Todo dia. Por isso ele disse que não deixar a si mesmo por amor de mim, não é digno de mim. Todo dia eu brigo por mim mesmo num casamento. Então, nós moramos pertinho da praia, eu e Neide. A gente tem por hábito todo dia fazer academia e eu caminho na praia. Tem vezes que eu estou com preguiça. Eu digo assim, Estevão, vamos comigo? Hoje eu não vou não. Mas eu não quero ir sozinha, mas eu estou com preguiça. De repente ela está se trocando de roupa, eu me lembro. Porque eu não supero essa acomodação e vou também. Então, eu troco, digamos, o sono pelo sacrifício. Não me permitindo ser prostrado numa cama quando passear é melhor. Vamos jantar, vamos para tal lugar, vamos fazer uma viagem. Gastar energia. Nunca pensar que o outro é um cansaço, o outro é um prazer. É uma sinergia. Um casal quando sai para conversar, para brincar, para estudar, para viajar, ele não gasta energia, ele ganha sinergia. Que estão juntos, e juntos sempre somos melhores. E terceiro, atitudes proativas. E eu queria terminar essa noite, eu fiz então um mergulho, pedi a Deus permissão, claro que isso é muito coragem minha, pedi a Deus permissão para, Senhor, fala para a tua igreja sobre Jesus como base, eu preciso ir ao fundamento. Eu entrei na mente de Deus assim, olha que coragem eu tive, por que Deus criou a família? Eu não sei tudo. Eu presumo à luz do texto bíblico algumas coisas. E presumo à luz das relações pastorais outras coisas. Então eu coloquei aqui 5 possibilidades para a gente pensar por que Deus criou a família, para a gente entrar sabendo que sem esse Deus, sem essa rocha chamada sua palavra, a gente se perde. Então olha o que é que eu acho. Primeiro, Deus criou a família, na minha experiência, para ser o espaço da realização humana. Isso tem que ser muito claro na nossa vida. Não é bom que esteja só. Então, Deus foi intencional em criar família. E toda igreja saudável como essa, é a igreja que cuida de família. Segundo, Deus criou a família para ser uma escola que nos ensina sobre o caráter da vida. A gente é formado na família. Então, olha como Deus é intencional. Primeiro, eu quero que você tenha um lugar de felicidade. Não é lugar de frustração, dor. Pode haver sofrimento, mas não é para gerar sofrimento. Você se realizar, não se frustrar. Que lhe forma para a vida. Você começa um novo momento e forma vidas. Terceiro, um lugar que seja um ninho da nossa afetividade. Vou trabalhar cada um desses. Gente afetivo. Quarto lugar, um laboratório que nos ensina sobre valores humanos. E finalmente, a família é o primeiro templo, o primeiro altar da nossa vida. Vamos pensar comigo algumas coisas disso, por favor. Queridos, quando eu penso essas coisas, mexe comigo. Nós somos pessoas humanas. E a gente precisa ser feliz. Eu sou contra a ideia de que você nasceu para sofrer, tem que sofrer, e família é si mesmo. Não. Toda mulher aqui que é casada, sem exceção, vai concordar comigo. Casou em busca da felicidade. Que mulher casou para sofrer, para ser humilhada dentro de casa? Para ser negada, rejeitada, abandonada, esquecida, pisoteada. Nenhuma não teria casado. Homem do mesmo jeito. Todo homem que casou aqui, casou para ser feliz. Que homem casou para se frustrar com a mulher que tem, com o lar que tem? Casou para ser amado, respeitado, valorizado, não é? Não ser rejeitado. Casou por isso. Não foi por coisas, foi por valores. Então Deus criou a família para ser esse espaço da gente. Lugar de vida, não é? Lugar bonito de se viver.
A gente se realiza em família. Aí vem os filhos, se realizam na gente, na família da gente. Meu filho também é pastor. Minha filha é casada com um pastor. Meu filho é advogado de primeira formação. Depois veio um chamado de Deus. E hoje, para mim, digo a vocês, a maior alegria que eu tive na minha vida. Eu estou encerrando um ciclo do meu ministério, vendo meu filho comigo na igreja. Eu vejo meus netos na igreja. Minha filha com meu genro na igreja. Isso, gente, é uma alegria muito grande. E estar vivendo com ele do meu lado na igreja. Pregando, ajudando as mulheres, cuidando das mulheres da igreja. Então, família é para isso. A gente se formou juntos. Eu, nos cursos que eu fiz, ali nutrição, teve o seu consultório, a sua clínica. Nunca impedi isso. Eu me lembro que há algum tempo atrás, não muito, ela quis dar um up na sua profissão de nutricionista. Fazer esses cursos modernos. Veio aqui para São Paulo, Dr. Laí Ribeiro, do qual somos amigos. Ela precisava de vir todo mês para São Paulo, ficar no hotel. 2 anos do curso, 1 ano. 2 anos. E eu fiz tudo por isso, como pastor. Eu vivo da igreja. Mas eu sabia que em casa queria se ter realizado por isso. E não frustrado. Nunca quis crescer, dissesse. Eu quis crescer, Estevão me impediu. Eu dissesse, eu cresci e ele me ajudou. Que família é para isso. Espaço da nossa felicidade. Eu estudei psicologia, história, vários cursos. Ela me liberava. Para se orgulhar. Eu tenho um marido que estuda, que investe na vida. E assim, nossas conquistas. Segundo, a gente cresce em família para ser um lugar em que a gente desenvolva afetos. Eu nem vou colocar aqui tantas coisas, mas vamos lá. Olha, nós somos seres afetivos. Olhe para mim, não olhe para a tela agora, para falar mais do que você lê. Que isso? A gente precisa de toque, de ser tocado. A gente precisa de abraço, de beijo, de carinho, de atenção, de olhar. A família é para isso. O primeiro ninho no mundo é a família. Não tem outro ninho antes desse. E quando a menina namora buscando esse ninho no namorado, esse é perigoso. Porque ela vai encontrar na ilusão aquele que pensou que nunca existisse. Alguém que achasse de linda, que desse um cheiro, alisasse o cabelo, disse que está bonito. Daqui a pouco está para o limite do saudável. Então a família é um lugar de abraço. Nenhum lugar, você pode morar aqui numa cobertura em Campo Grande, numa boa casa, num condomínio, num bom apartamento. Nenhum lugar nesse mundo é melhor para o seu filho que o colo do seu pai. O colo do pai é o melhor lugar do mundo, que é o conforto afetivo da nossa alma. Nenhum lugar. Nada substitui isso. Então o diabo é tão tirano que nos priva desse afeto de família. A gente vive num corre-corre, a gente satisfaz dando coisas, sem entender que a gente tem que se dar antes das coisas. Sempre, sempre, sempre. Eu e dele moramos bem, Deus nos abençoou muito na vida. Os filhos foram embora, ficou o ninho vazio. Se a gente fosse viver sem afeto, era um hospício confortável em casa. Que agora somos só nós dois. Mas o afeto, em curtos espaços, cria pontes e edifica a gente. Família é lugar, número de valores, de caráter. Gente, escuta uma coisa, eu sou crente desde que nasci. Agora, meu pai era pobre, meu pai era delegado, 8 filhos. Sabe onde eu aprendi sobre Deus? Foi na minha casa. Sobre verdades na minha casa. Vendo meu pai todo domingo indo para a igreja com a gente, 8 filhos de ônibus. Dizendo, não minta, seja honesto. Nunca ouvi meu pai falar mal na igreja, da nossa igreja. Nunca. A gente cresceu amando a igreja, apaixonado pela postura do meu pai com minha mãe. Nunca vi meu pai preso, nunca vi ninguém cobrando nada dele. Nunca vi meu pai batendo na minha mãe e agredindo. A gente aprendeu essas coisas em casa. A gente repete na igreja o que aprende em casa. Repete na vida o que aprende em casa. Sempre. E a família é essa escola. E o diabo é tão astuto que o que é que ele faz hoje? Ele tira a ideia de família e escola. Então diz assim, a família cria, a escola educa. Isso é diabólico. A escola ensina, mas a família educa. Sempre assim. Nós somos crentes. Eu me lembro que eu cheguei um dia em casa, olha só, meu filho adolescente,
bonito e amigos. Tem um cara estranho na minha casa, estranho, com meu filho, jogando videogame no quarto. Aquilo inquietou a minha Neide, inquietou mesmo. André, senta aqui, André, quem é esse rapaz? Ah, pai, você pega no meu pé, não. Quem é esse rapaz, André? Pai, quem é André? Como ele não quis dizer, adolescente duro, eu mandei investigar quem era. Eu sou pai, tenho a obrigação de saber. Sabe o que eu descobri? Era um adolescente da escola que um traficante mandou para viciar meu filho. Disse assim, seja amigo do filho do pastor. Estudar juntos em casa. Marcar encontros juntos. Para depois, aos poucos, ir pervertendo. Quando Deus inquietou, eu peguei uma briga com ele. Esse cara não entra aqui. Você tem irmã, você tem mãe, você tem pai e você tem Deus. Essa casa é santa para Deus. Me lembro que um rapaz queria namorar minha filha escondido. E Deus inquietou nele, a gente estava nos Estados Unidos nessa época. Então fomos para a briga. Thaís, esse cara não, minha filha é bonita, ficou moça muito nova. Apaixonada. Thaís, escuta uma coisa, Thaís. Quem vem pelo quintal, não foi Deus que mandou. Quem pula cercas, quem engana, quem leva você a mentir, não vem de Deus. E foram meses de briga. Minha filha ficou quase deprimida, chateada conosco, comigo. Você não namora com esse cara? Eu disse, Thaís, eu vou para os Estados Unidos, mando você para fora. E peço ele de sair do Brasil, que eu sei como fazer isso. Mas ele não namora com você. Ela trancou-se. Até que um dia, Deus foi construindo. Ela descobriu um rapaz da minha própria igreja, com quem se casou, hoje é pastor. Disse assim a mim, no dia do casamento, pai, obrigado, porque um dia o Senhor lutou por mim. Que família é isso? No plano de Deus. Aprenda isso. A gente tem que entender essas coisas. Nosso primeiro altar, nossa família, é também o nosso primeiro culto a Deus, nossa família. Então eu gostaria que você se perguntasse nessa primeira noite. Minha família é minha prioridade? Você, marido, minha esposa é minha prioridade? É? Ou isso é um engano? Se é, me responda, que lugar ela tem no seu coração? Que tempo ela tem na sua agenda? Que sacrifício você faz por ela e por ele também, por causa da esposa? Você é capaz de abrir mão de uma coisa sua por amor a ela, ainda hoje à noite? Seus filhos são sua prioridade? O que você faz por eles? Que tempo tem para eles? O que você sacrifica pelos filhos? De verdade. Porque para Deus, família é prioridade. E finalmente, sua casa é um lugar de vida ou um deserto? Amanhã eu verei sobre isso. Você é feliz em casa? Ou finge para não deixar cair o que ainda sobra? Deus é cultuado na sua casa ou Deus é apenas lembrado lá, na igreja que ele é celebrado? Escola de valores de vida e afetos. Que carinho nutre a sua casa. Tudo isso tem a ver com o lugar que Jesus nos deu. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus nos ama. Deus é afetuoso com a gente. Deus todo dia toca o coração da gente. E Deus diz assim, apesar de você ser como é, eu lhe amo. Porque família é um lugar de vida.